Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast onde os temas da ciência, tecnologia e sustentabilidade se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Delha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia. Olá e bem-vindos. No episódio de hoje falamos com David Braga Malta sobre como a ciência e a inovação podem contribuir para o sucesso de Portugal. Vamos também abordar o papel da sustentabilidade nas áreas da saúde, investimentos, economia e até o Plano de Recuperação e Resiliência, o chamado PRR. Olá David, temos aqui muitos temas para conversar. Muito bem-vindo ao podcast Cruzamento. Começo com a nossa habitual pergunta. Para quem nos ouve, e em 30 segundos, quem é o David Braga Malta? Obrigado, André. Daniel, é um prazer estar aqui. Eu sou um engenheiro biológico de formação, zootécnico, nascido e criado em Lisboa, convertido em cientista, ou seja, após, na altura, o mestrado, fiz um doutoramento em células estaminais no famoso programa MIT Portugal, que me abriu um bocadinho o mundo na perspectiva daquilo que é o empreendedorismo e o desenvolvimento de produtos na área da saúde, e, portanto, o doutoramento seguiu-se a uma empresa chamada Celtodic. Comecei com mais 3 colegas de doutoramento em Portugal e desde aí tenho trabalhado sempre na interseção da criação de empresas ou do investimento em empresas inovadoras no setor da saúde, e por inovadoras leia-se empresas mais pequenas, não os gigantes da indústria, que também são muito inovadores. Neste momento estou no Grupo Pictet na Suíça a gerir um fundo de investimentos dedicado ao setor da saúde. E nesta tua experiência profissional, tens também lidado com várias pessoas de outros países, e nomeadamente referiste agora à Suíça, em áreas nomeadamente ligadas à biotecnologia e ao investimento. Os Estados Unidos têm tido nas últimas décadas muito mais sucesso que a Europa nestas áreas. David, queres falar-nos um pouco mais sobre esta assimetria em transformar inovação em impacto económico? Eu acho que é um ponto fundamental para nós pensarmos em Portugal e na Europa sobre como podemos ter vetores de crescimento que nos permitam tornar a Europa um local de atração e retenção de pessoas para desenvolverem as suas carreiras profissionais e as suas vidas. Se nós compararmos os dois blocos, e aqui vamos falar Europa e Estados Unidos, o que nós vemos é que nos Estados Unidos temos um bocadinho o ecossistema perfeito, e eu vou-lhe chamar perfeito, embora nada seja perfeito, por contraste com outros ecossistemas em que temos ciência e investigação de base translacional de excelência mundial, e neste ponto é o ponto em que nós temos em comum com a Europa. Na Europa também temos excelência de base translacional na parte científica, mas depois começamos a ter uma assimetria dramática, que é quando tentamos pegar naquilo que é, e na área da saúde, um paper no Nature, um paper na Science, e a partir daí transformá-lo num produto que permita tratar uma doença que até agora não tem uma alternativa terapêutica e colocar esse produto no mercado, a Europa começa a ficar dramaticamente para trás. Começa logo na parte das startups, ou seja, na capacidade que nós temos em criar uma empresa, em ter pessoas experientes para gerir essa startup. Na área da saúde nós precisamos de ter pessoas que saibam fazer desenvolvimento de produtos, precisamos de ter pessoas que saibam fazer desenvolvimento clínico e depois comercial, e temos de ter capacidade de financiar aquilo que são custos de investigação e desenvolvimento, ou seja, um perfil de risco elevado, um perfil de retorno elevado, mas temos capacidade de ter capital que seja o que nós chamamos smart capital para acompanhar o desenvolvimento nesses produtos. E aí os Estados Unidos está a anos-luz das outras geografias. Temos 5 vezes mais capital disponível nos Estados Unidos do que temos na Europa, mesmo se olharmos para os nichos de excelência do setor na Europa, e se depois continuarmos para a indústria farmacêutica, sim, ainda temos grandes empresas farmacêuticas de base europeia, particularmente na Suíça, mas também noutros países, mas a maioria delas, na realidade, se olharmos, já são empresas americanas que têm a capacidade de comprar os produtos às startups e de os implementar do ponto de vista comercial. Este cluster, por exemplo, é o responsável por aquilo que é uma das zonas mais ricas dos Estados Unidos, que é a zona da Nova Inglaterra, portanto o Boston e o estado de Massachusetts e os estados adjacentes, que mantêm a diferenciação económica dessa área e que permite ser uma das zonas com mais capacidade de formar pessoas, de reter talento e dar a essas pessoas condições de vida melhores do que a geração anterior. Portanto, quando olhamos mesmo dentro dos Estados Unidos, vemos que áreas que têm esta capacidade de transformar ciência em inovação são áreas onde as novas gerações têm a melhor condição de vida que as gerações anteriores. Eu acho que é isso que nós queremos para a nossa sociedade, garantirmos que trabalhamos e investimos de forma a que os nossos filhos tenham melhores condições de vida do que aquelas que nós temos hoje em dia. Referiste inovação, referiste talento. Olhando para Portugal é um exemplo de um país que aposta muito na área
tecnológica, na área da ciência e mesmo no talento temos role models espalhados também pelo mundo, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, quer noutras geografias, mas depois o impacto económico que tem gerado internamente não é muito significativo. O que achas que justifica isto e como é que conseguimos quebrar este ciclo, David? Isso talvez seja o maior flagelo que nós temos em Portugal hoje em dia. Nós fizemos, e bem, a meu ver, uma aposta enorme na formação, e formação avançada, portanto, levar pessoas a graus de formação avançada muito grandes, e assumimos até, a certa altura no tempo, que não tínhamos capacidade interna para o fazer, e, portanto, de formas mais variadas, enviámos pessoas para os melhores sítios do mundo, para elas poderem ser treinadas nos melhores sítios do mundo, e depois falhamos em todo o resto, que é pegar naquilo que sai desta aposta na formação, e o que sai desta aposta na formação é talento de calibre internacional, que é reconhecido internacionalmente, e nos resultados do trabalho desse talento do ponto de vista de inovação e transformar isso em crescimento económico. E eu, se for um bocadinho mais assertivo, diria que é puramente uma questão de mentalidade. E se exagerarmos, e embora eu esteja um bocadinho a exagerar para conversas que eu já tive, nós para desenvolver um medicamento precisamos, numa fase inicial pré-clínica, portanto, hoje em dia já toda a gente sabe o que eu estou a dizer depois de pandemia, mas para tratar ratinhos podemos precisar de 3, 5, 7 milhões de euros para perceber se há ali um potencial ou não. E quando falamos com investidores, e estou a falar de cidadãos que investem em fundos especializados na Holanda ou nos Estados Unidos, todos eles querem fazer isto, querem ter uma parte mais ou menos significativa das suas poupanças exposta a este tipo de ativos, porque tem um efeito dual, tem um efeito de potencial ganho económico, obviamente, mas também tem impacto, ou seja, quando nós tratamos uma doença de uma pessoa sem cura, estamos a ter um impacto único no desenvolvimento de vidas de dezenas, centenas ou milhões de pessoas na nossa sociedade. Mas quando falamos com investidores em Portugal, eles dizem, sim, pois, mas se eu comprar ali um prédio na Baixa do Porto e fizer mais 3 Airbnbs, não tenho risco nenhum e vou ter um bocadinho de dinheiro sem impacto nenhum na sociedade daqui a 3 meses. E a nossa sociedade não tem a capacidade de planear e pensar a médio e longo prazo e assumir os riscos que permitem chegar a esse impacto. Interessantemente, se nós pensarmos naquilo que foi a história e as fases de grande crescimento do nosso país, voltando, infelizmente, quase ao período dos descobrimentos, porque calha de ser o período de maior expansão, foi isso que nós fizemos, ou seja, houve toda uma fileira de conhecimentos, de investimentos, desde a parte da floresta à parte científica, que permitiu depois alicerçar aquilo que foi o grande período de descobrimento e de expansão e de criação de valor do nosso país. Desde aí para cá, e infelizmente recentemente também, esta ideia de planear, apostar e fazer apostas estratégicas de médio prazo, não precisam ser de longo prazo, podem ser só de médio prazo, é inexistente. Se virmos com mais detalhe, nós temos poucos recursos financeiros e, portanto, temos de decidir onde é que eles vão ser investidos. Mas, na realidade, para se pegar numa área de inovação, e obviamente eu sei falar em mais detalhe de saúde, mas noutras áreas conseguimos fazer o mesmo, nós não temos que dedicar 20% do orçamento do Estado para conseguir ter resultados. Ou seja, se nós pensarmos que, do ponto de vista de desenvolvimento em biotecnologia, uma em cada 30, 40 empresas que sejam bem estruturadas e bem financiadas vai conseguir gerar um produto que pode ser colocado no mercado global e ter vendas acima de $1 bilhão, nós para isso precisamos de 500, 600 milhões de euros. Isso é totalmente enquadrável com aquilo que são as apostas que o nosso governo pode fazer do ponto de vista da alocação de recursos. A questão é que não o faz e não o faz porque eu não consigo perceber em detalhe, mas acho que é uma mudança que nós temos que fazer da mentalidade e nós, enquanto cidadãos, temos que exigir que os recursos que temos sejam colocados de forma eficiente ao serviço da economia para garantirmos que podemos entrar num ciclo de crescimento e não continuarmos num ciclo de empobrecimento. David, aqui falaste em colocar um produto no mercado no valor de mais de 1.000 milhões, o tal 1 billion, e olhando logicamente aqui para a área também da indústria farmacêutica, que temos algumas empresas em Portugal que apostam nesta área, tais como a Bial ou a Vion, mas existem muitas outras. Então, tu achas que será possível ter um blockbuster de origem portuguesa, o tal 1.000 milhões de euros produto? Possível é de certeza absoluta, ou seja, nada estruturalmente impede que isso possa acontecer. Ou seja, Portugal não tem nenhum déficit do ponto de vista cognitivo, geoestratégico ou outro que seja, que impeça que em Portugal não possamos ter uma empresa do setor da saúde que seja capaz de produzir de forma consistente ao longo de vários anos produtos
que são colocados no mercado internacional e que geram mais-valias muito avultadas para a economia portuguesa. Se pensarmos por uma questão de tamanho, então podemos já esquecer, ou seja, a maioria dos países da Europa que têm indústria farmacêutica e biotecnológica ativa e forte são pequenos países. Temos a Dinamarca, temos a Holanda, temos a Suíça, temos a Bélgica. Portanto, na realidade, nem sequer há uma associação de dimensão do país face àquilo que é o potencial de colocar produtos inovadores no mercado. Os países pequenos até comparam melhor que os países grandes, ou seja, se compararmos a Suíça com a Itália ou a Bélgica com a Itália ou com a Espanha, na realidade os pequenos países ganham nesta comparação. As questões de centralidade que muitas vezes são apontadas, tudo bem, mas a Suíça e a Bélgica estão no centro da Europa, não interessam nada para este setor, ou seja, é um setor em que os produtos são globais porque as doenças são globais, ou seja, uma pessoa que tem uma doença de Crohn nos Estados Unidos, na Bélgica ou na China, o produto pode ser aprovado nessas geografias, independentemente de proximidades ou centralidades do país de origem da empresa produtora. Portanto, cabe-nos só a nós em Portugal querer fazer essa transformação e essa aposta estratégica. Tivemos o exemplo, ou seja, há um produto, dois a caminho de origem portuguesa aprovados em geografias significativas do mundo, não necessariamente em todo o mundo, mas numa parte da Bial. São produtos que ainda são na parte, eu vou-lhe chamar light da inovação, ainda não são totalmente inovadores de base, ou seja, são evoluções de produtos que já existiam no mercado. E é só uma questão de nós queremos colocar o investimento necessário por trás do talento que já temos e da ciência que já temos, para daqui a 10, 15 anos conseguirmos ter um pipeline de produtos inovadores a chegar ao mercado global que possa deixar em Portugal 70%, 60% daquilo que são os ganhos económicos. E pensemos nisto, que isto é um detalhe muito importante. Um produto médio da indústria farmacêutica, quando chega ao mercado, se for um produto com sucesso, vende 1 bilhão por ano. Vamos fazer números redondos. A indústria farmacêutica tem uma margem de produção elevadíssima, ou seja, o custo de produzir uma pastilha, ou mesmo que seja um medicamento biológico, comparado ao preço de venda desse medicamento, podemos estar a falar de margens acima dos 80% e em alguns casos mais ainda. Mesmo que em Portugal, no fim, só fique 30% ou 40% do valor acrescentado que vem desse produto, nós estamos a falar de um produto que dá 300 milhões de euros no Orçamento de Estado. Se lembrarmos das últimas campanhas, 300 milhões de euros dá para pagar reformas, aumentos de reformas significativas a todos os reformados, 300 milhões de euros dá para construir um hospital novo que faz falta em várias cidades. 300 milhões de euros é um número que tem muito impacto na economia portuguesa. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que se nós formos capazes de parar hoje, fazer uma aposta estratégica de uma parte pequena dos nossos recursos de forma sustentada a médio prazo. Portanto, um compromisso que se diga, nós vamos começar hoje, vamos acabar daqui a 15 anos a apostar nesta estratégia e vamos dedicar um bocadinho do Orçamento de Estado a apoiar isto, conjugado com fundos europeus e, portanto, o esforço direto do nosso Orçamento de Estado até é baixo. Daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, podemos estar a gerar retorno que nos permite estar numa trajetória de crescimento e resolver aquilo que são os problemas estruturais do país hoje. E, portanto, a mim deixa-me um bocadinho triste que não consigamos fazer isto. Obviamente que a área da saúde é um exemplo, mas outras áreas de inovação certamente poderão ter o mesmo efeito para a nossa economia. David, e para haver o retorno que estás a falar, obviamente é preciso investimento e para haver investimento é preciso haver capital. Referiste também que temos poucos recursos financeiros e que têm que ser utilizados de forma sustentável. O investimento é claramente um desafio em Portugal. Quais são as formas, e falaste no Orçamento de Estado, mas que outras formas podem ser usadas para que esse investimento seja uma realidade? Se nós olharmos, os Estados Unidos têm uma realidade diferente e, portanto, eu vou-me focar naquilo que podem ser coisas mais realistas para nós, face ao nosso contexto europeu e à falta dos grandes fundos de pensões que existem nos Estados Unidos e que são o grande motor do financiamento de produtos inovadores. Mas na Europa, se nós olharmos para aquilo que são os ecossistemas mais maduros, Holanda, Bélgica, Suíça, França, há sempre um mix que existe no mercado. Portanto, há o capital privado, pessoas que tenham capacidade de alocar parte das suas poupanças a este tipo de investimentos, que tipicamente na Europa está associado a criar-se um benefício fiscal para que esse capital vá de encontro a perfis de risco mais elevados, ou seja, queira apostar em inovação. Nós em Portugal temos para as empresas que se chama CIFID, que tem sido totalmente desvirtuado
na sua utilização nos últimos anos e que me parece que é um risco potencial de termos problemas sérios no futuro. Temos um segundo eixo, que são os fundos que vêm da União Europeia, seja do ponto de vista local, os nossos fundos estruturais, seja centralizado, os fundos que são geridos diretamente pela Comissão Europeia, e nós agora estamos numa altura central para isto. Vamos ter a existência em paralelo do PRR e do Portugal 2030, portanto é uma oportunidade única em que nós temos um esforço minúsculo, nós pomos 5% do capital que é utilizado do ponto de vista do Orçamento de Estado para chegarmos a 100%, portanto é uma oportunidade extraordinária para o país tentar fazer uma aposta estratégica. E depois ao lado temos a parte dos fundos soberanos, aquilo que sai da parte do Orçamento de Estado. E, surpreendentemente, em Portugal, somos o único país em que os fundos associados à Segurança Social, que é o equivalente dos fundos de pensões nos Estados Unidos, não têm esta classe de ativos. Portanto, existe uma mais que estabelecida política internacional que a boa gestão de um fundo de pensões deve incluir a alocação de 2,5% a 5% das carteiras em produtos de private equity e venture capital, ou seja, os tipos de fundos que investem em produtos inovadores e que tomam risco e que permitem às empresas crescer, mas o nosso Fundo de Estabilização da Segurança Social compra maioritariamente dívida do Estado português. O que para mim, agora neste momento não sou contribuinte para o nosso sistema de segurança social, mas tenho vários familiares que são, me parece a maior anormalidade que existe. Ou seja, nós criamos um fundo para garantir que a Segurança Social pode pagar reformas caso o Estado não tenha capacidade de as pagar, é o Fundo de Estabilização da Segurança Social, mas na realidade o que está dentro desse fundo é a dívida do próprio Estado português. Portanto, parece-me a mim, no dia em que o Estado português não tiver capacidade para pagar as reformas, a dívida do Estado português também não vai ter grande valor e, portanto, na prática estamos meramente a financiar o nosso Estado de forma indireta e não a criar aquilo que se esperava que era um fundo de sustentabilidade da Segurança Social. E, portanto, eu acho que esta mudança estratégica no nosso fundo em Portugal tem de acontecer. Não percebo porque é que não acontece. Era benéfico para os efeitos que quer ter que acontecesse e seguia as práticas internacionais. Em todo o caso, é este mix de capital que se vê nas geografias europeias, seja a Holanda, seja a Bélgica, e que permite que esses países, na realidade, tenham ecossistemas funcionais. Nós, em Portugal, temos alguns bloqueios, eu vou-lhe chamar bloqueios mentais, dos decisores dessas estruturas em copiarem aquilo que os seus pares europeus estão a fazer com muito mais sucesso que nós. E falaste também aqui na tua resposta em desvirtuar, falámos também nos fundos europeus, no PRR, e claro, sabemos, e também referiste isso, que estes são uma fonte importante de capital para o nosso país. Tu achas, olhando aqui mais para o detalhe, que nesses programas europeus existe um incentivo real à inovação e para startups, negócios emergentes, David? Em Portugal, não. E sendo totalmente pragmático, voltando à área da saúde, se nós olharmos aquilo que é um projeto do PT 2020, portanto dos fundos estruturais ou do PT 2030, a ideia é que em 2 anos vai criar um produto que se vai colocar no mercado internacional e aumentar as exportações. Ora, em 2 anos, o que uma pessoa pode fazer é um prego de cabeça redonda em vez de ser de cabeça chata, mas nunca vai fazer um produto que seja verdadeiramente inovador. E, portanto, isto é o que eu digo, que eu chamo de bloqueio mental. E depois perguntamos, mas porquê é que o projeto é em 2 anos? A melhor resposta que obtens é porque a Europa não deixa ser de forma diferente. A verdade é que a Europa deixa, porque noutras geografias faz diferente. E, portanto, na realidade não há nenhum bloqueio sem ser um bloqueio daquilo que é um processo que foi implementado, sem de facto perceber que para termos um novo tecido económico em Portugal, um tecido económico que esteja assente em produtos com diferenciação real no mercado e de valor acrescentado. Portanto, eu não estou a dizer que os nossos produtos que são exportados hoje em dia não têm diferenciação no mercado, têm, porque senão não eram exportados. O que eu estou a dizer é que há toda uma classe de produtos que está ausente da nossa economia, que são produtos que incorporam inovação e alta tecnologia e que assim têm margens muito mais elevadas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que poderiam ter produtividade económica mais elevada, ou seja, por hora trabalhada por um trabalhador, nós conseguiríamos capturar muito mais valor, muito mais dinheiro, e isso permitia fazer 2 coisas: pagar mais impostos do ponto de vista corporativo para financiar os nossos orçamentos de Estado e pagar mais a esse próprio trabalhador, porque se o que ele gera por hora é maior, ele pode ter um salário maior acompanhado por isso. E, portanto, em Portugal não tem. Se olharmos para o PRR, que era a segunda oportunidade, em que nos foi dito claramente que as regras europeias não se aplicavam, portanto, que era tudo completamente diferente, depois percebemos que não era totalmente assim. O próprio Ministro da Economia, quando escreveu aquilo que era o seu plano de ação para a utilização do PRR, deu várias entrevistas em que disse que tinha muito pouca esperança que, na realidade, o PRR pudesse ser implementado e ter efeitos económicos. E eu acho que ele estava certo, porque se nós olharmos aquilo que depois foi
primeira alocação do PRR em empresas foi muito baixa, portanto foram na prática 1.000 milhões de euros com possibilidade de chegar a 2.000 milhões de euros, e pior que isso, se nós olharmos para aquilo que foi a maioria dos consórcios que foi escolhido para ser financiado ao abrigo dos concursos, exagerando um bocadinho, mas na média o que esses consórcios disseram ao Estado foi que precisavam de financiamentos na ordem dos 50 milhões de euros do Estado, em que eles colocariam ao lado 50 milhões de euros, e com isso em 4 anos iam passar a ter transformações económicas do ponto de vista de exportação, portanto iam criar produtos com um verdadeiro impacto nos mercados internacionais. Mas se nós olharmos em detalhe, o que isso quer dizer é que cada um deles foi dizer que lhes faltava 250 mil euros por ano para conseguir fazer esta estratégia. E penso eu, bom, não me digam que em Portugal não se arranja 250 mil euros por ano sem ser de fundos do PRR para de facto transformar o tecido económico. Se isso é verdade, bom, ou fomos todos estúpidos durante 30 anos desde que aderimos à União Europeia e não nos apercebemos da oportunidade que lá estava, ou então, mais realisticamente, não é nada disso que está aqui a acontecer. O que está aqui a acontecer é que nós estamos a financiar inovações meramente incrementais em pessoas que têm, não sei, vou exagerar outra vez, uma torneira que é redonda e manda água em gotas, e agora vão introduzir no mercado uma torneira que poupa 5% de água, que é muito importante face ao impacto ambiental que tem, mas que na realidade, se calhar, o concorrente espanhol dele está exatamente a desenvolver o mesmo produto e, portanto, ele vai competir no mercado internacional por preço e não por diferenciação económica. E, portanto, estas restrições locais que nós implementamos à utilização destes fundos e a falta de capacidade de decisão que temos em dizer eu vou apostar nesta área, e não tem que ser saúde, hein? Há várias áreas no mercado em que isto pode acontecer, com o risco de eu daqui a 10 anos poder ter falhado e não ter conseguido implementar, e portanto eu posso perder dinheiro com esta estratégia, mas se eu resultar, vou mudar os destinos do país, é algo que não se faz e que não se faz sistematicamente ao longo dos últimos 30 anos, e é algo que não está na cabeça dos decisores, eventualmente também não está na cabeça dos eleitores que decidem que estas são as pessoas que devem dirigir os destinos do nosso país. David, e passo aqui agora um bocadinho da parte dos investimentos para a parte mais cultural. E tu tens tido contacto com várias culturas, tens trabalhado com diversas equipas em várias partes do mundo. Olhando para o tema da diversidade, qual a correlação, na tua opinião, que existe entre o sucesso das equipas e a diversidade na composição dessas? Eu acho que isso é um tópico fundamental, e é um tópico fundamental em que eu vou pôr mais eixos. Obviamente que hoje em dia na sociedade, e em particular em Portugal, nós estamos perante uma sociedade super homogénea, temos muito pouca diversidade social, seja ela étnica, seja ela de backgrounds de formação, backgrounds de origens socioeconómicas, e isso obviamente transmite-se naturalmente para as equipas. Um dos eixos principais hoje em dia de preocupação global da sociedade é a diversidade de género na representatividade das equipas. Eu coloco muito mais camadas nessa diversidade. Começo logo por dizer uma frase que não vai ser bem percebida, mas eu acho que é relevante. Entre um homem e uma mulher que são do mesmo estatuto socioeconómico, que andaram na mesma escola secundária, que andaram na mesma universidade, que frequentaram os mesmos restaurantes, as mesmas festas, existe diversidade natural dos pontos de vista que diferem entre os géneros, mas existe muito menos diversidade do que uma pessoa que teve um percurso socioeconómico diferente, que teve que enfrentar mais ou menos dificuldades, que viveu noutras geografias e que frequentou outros círculos sociais. E, portanto, quando nós olhamos para a diversidade, temos que pensar, de facto, o que interessa numa equipa diversa é que quando nos sentamos à volta de uma mesa, cada uma das pessoas que está à volta dessa mesa consiga contribuir com um aspecto único que o seu percurso diverso traz para aquela conversa, para que em conjunto nós consigamos ter vários ângulos de análise e consigamos tomar uma decisão que vai ser melhor do que aquela que é tomada quando à volta dessa mesa as pessoas têm todas a mesma perspectiva. E o que, portanto, quer dizer é que nós chegamos ao momento de decisão e a decisão está pré-tomada, porque nós todos vamos trazer a mesma coisa para a mesa e, portanto, não tomamos a decisão ontem, vamos tomar hoje, porque estamos em conjunto, mas ela já está pré-tomada porque não vai haver discussão. Portanto, é muito importante, quando se pensa na integração e na criação de uma equipa, que pensamos em trazer para a mesa os vários ângulos de opinião. Isso, obviamente, reflete-se em quê? Reflete-se no género, não há qualquer dúvida sobre isso, reflete-se no background socioeconómico,
muitas vezes, infelizmente, está associado à etnia por condições históricas, mas é um ângulo muito importante, refere-se também à formação, ou seja, não é por eu estar numa indústria farmacêutica que todas as pessoas que estão à volta da mesa têm que ser farmacêuticos. Aliás, é muito salutar que isso não aconteça. E, portanto, é fundamental para termos uma tomada de decisão com mais vantagens para a empresa, ou para a decisão que está a ser tomada, se não for no contexto empresarial, que nós consigamos ter uma equipa diversa. E isso também tem que ser fundamental na parte política. E talvez seja isto que nos está a falhar enquanto país para fazermos apostas estratégicas. Eu sou bastante liberal, mas numa economia pequena como a economia portuguesa, escusamos de fingir que vai ser a parte privada da economia que tem capacidade de transformar o país sem que haja os incentivos certos dados pela parte pública. E uma economia pequena, relativamente pobre, com poucos recursos disponíveis. Portanto, seria fundamental que nós conseguíssemos incluir diversidade nas empresas, diversidade nos decisores políticos, que permitisse ter boas decisões. Eu acho que é fundamental que isso tenha os ângulos de background de formação, género, background socioeconómico, background ético. Isto em Portugal é um desafio brutal. É um desafio brutal, talvez por 3 pontos principais. Primeiro, do ponto de vista étnico, o nosso país é muito homogéneo. Por muito que se possa às vezes percepcionar das notícias que não é um país super homogéneo. Também é do ponto de vista de religião, somos um país maioritariamente católico. É um país em que continuamos a ter déficits grandes nas gerações mais velhas e mesmo assim ainda são nas gerações mais novas de diversidade do ponto de vista de género. E mesmo de diversidade de formação, ou seja, continuamos a privilegiar uma série de cursos tradicionais, como Direito, Gestão e Economia, e essas são as grandes profissões que nós trabalhamos. Portanto, eu acho que em Portugal há um desafio quase impossível para conseguir criar uma equipa de facto diversa. Eu felizmente, neste momento, não tenho esse desafio enquanto gestor de equipas de conseguir fazer no ambiente português, mas é um desafio que eu não sei como é que nós vamos conseguir ultrapassar por algumas limitações estruturais que há. Obviamente, em algumas áreas é mais fácil, na diversidade de género é mais fácil se de facto quisermos fazê-lo, mas numa diversidade real será muito mais difícil conseguirmos atingir uma equipa diversa para tomar melhores decisões. E tomar decisões, e a nossa decisão está a chegar ao fim, o nosso episódio, e nesta segunda série, David, nós estamos a focar-nos no cruzamento entre a ciência, tecnologia e sustentabilidade. Tu falaste de forma muito articulada de todos eles. Agora gostávamos de olhar para o futuro, e se falássemos contigo daqui a 10 anos, como é que nos descreverias a mudança que estas áreas trouxeram ao mundo e, sobretudo, na área da sustentabilidade? E porquê, David? É um ponto muito importante. Eu fui pai recentemente e, portanto, estes tópicos de perceber se o mundo vai estar melhor ou pior para o meu filho estão mais presentes no meu dia-a-dia do que estariam antes, que já era uma preocupação natural. Nós temos uma década muito importante pela frente. Bom, quer dizer, temos uma década que começa com mudanças dramáticas do ponto de vista da pandemia, que continuam numa situação de guerra completamente inexplicável e para a qual eu, pelo menos, não acho que vai haver uma solução de curto prazo minimamente viável. E isto põe pressões adicionais em percebermos como é que aquilo que são os países mais ricos do mundo, a Europa e os Estados Unidos, têm a obrigação de liderar uma mudança na sustentabilidade. Isto quer dizer o quê? Vamos tentar evitar que tudo aquilo que temos estado a passar nos últimos anos se volte a repetir. E, portanto, temos que ter um impacto do ponto de vista da sustentabilidade em criar soluções que permitam minimizar os impactos na saúde, e a área da saúde é uma área em que a palavra sustentabilidade é crucial. Nós temos gasto mais e mais dinheiro, mesmo ignorando os custos pontuais associados à pandemia, para manter a saúde das pessoas, e, portanto, temos que mudar de tratar a doença para garantir que a doença está minimizada e que, portanto, os custos de saúde não continuam a disparar. A área da ciência e inovação é a única que nos permite atingir isto, não há qualquer outra. É impossível que não seja com base em dados científicos que nos permitam perceber o que é que nós temos que fazer hoje, do ponto de vista dos nossos estilos de vida, que nos permita daqui a 10 anos não termos uma série de doenças e com isso estarmos num paradigma mais sustentável do ponto de vista da saúde. Da parte das áreas da transformação climática, eu infelizmente sou bastante cético que as pessoas vão mudar os seus estilos de vida para reduzirem aquilo que é o impacto do dia-a-dia na degradação do planeta, e quando digo as pessoas incluo a mim próprio nesse grupo de pessoas, ou seja, nós estamos num nível de conforto no nosso dia-a-dia
que é muito difícil abdicarmos de certas coisas que não pensamos o impacto que tem, portanto a única solução que temos é que existam soluções inovadoras que nos permitam manter mais ou menos o mesmo estilo de vida, com reduções menores daquilo que são as adaptações que temos que fazer, mas ao mesmo tempo temos menos impacto no planeta. Eu, infelizmente, não sei se em 10 anos vamos conseguir criar muitas das alternativas sustentáveis que devíamos ter. Mas espero que em 10 anos, ou seja, que daqui a 10 anos, já todos concordemos que este é o caminho e que já tínhamos dado os primeiros passos. Na medicina tínhamos mudado de uma perspectiva totalmente aguda, totalmente centrada na doença, para uma perspectiva mudada, centrada na prevenção, e que nos hábitos do dia-a-dia tínhamos sido capazes de incorporar mudanças nos nossos estilos de vida e tecnologias nos nossos estilos de vida que nos permitam minorar o impacto que temos no nosso dia-a-dia na destruição do planeta. David, muito obrigado. Queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade. Foi uma excelente conversa. Falámos sobre ciência, falámos sobre inovação e o contributo destas para o sucesso de Portugal. Falámos também sobre sustentabilidade nas áreas da saúde e noutras áreas e também sobre formas de fomentar mais o investimento, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que te podem encontrar online? Tipicamente ou no Facebook ou no LinkedIn, eu sei, sou um bocadinho antigo nesse aspecto, mas serão os dois meios mais fáceis. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube ou Twitter. Convidamos também a subscrever a nossa newsletter. Despeço-me e até à próxima conversa. Até breve.